O Bolsonaro disse que a intenção dele para virar presidente era fazer esse federalismo, diminuir a força de Brasília. Chega de Brasília, ele falou. Aconteceu mais Brasil, isso, Paulo. menos Brasília, não. Não aconteceu, né? Que engraçado, né? Não. É um pouco estelionatário, né? Se for para pensar assim, né? Parte é difícil, né? Que ninguém quer perder o poder, né? E eu acho que nem mesmo a própria Brasília deixou ele, Não. se ele quiser. Ele nem queria tanto e mesmo se ele quisesse, o cara não ia deixar. E tem uma coisa também, assim, eu acho que tem dois lados ali no problema do presidente. Ele não tinha agenda própria, né? Ele nunca foi um cara Era só pauta de costume, as agendas dele. Que ainda assim foi... E a arma, tá? E, sinceramente, essa pauta de costume era histórica dele, ou histórica que eu falo... Ele sempre falou? Sempre falou? Olha, ou foi mais nos últimos 4, 8 anos? Não, é meio histórico. Ele ficou famoso por causa disso. Sim, né? Mas meu ponto tá bom, pauta de costume, mas tirando isso, economia, federalismo, combate à corrupção, nunca foi a agenda dele. Mas mesmo quando ele virou presidente, ele não tinha uma agenda própria. A pauta de privatização, de reforma, então, era do Paulo Guedes, né? Tinha algumas agendas do Moro. Ele terceirizou todas as ideias. Todas as ideias. E ele não assumiu. Então, cara, Paulo Guedes perdeu força. Ficou de lado, dane-se. Ele queria manter o poder. Né? O Moro saiu. Cara, combate à corrupção, acabou. Então, ele não tinha. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a realidade também, né? Cara, tem 500 pautas para tratar. O que vem primeiro é a merda que estava na frente. Né? Que era o filho dele sendo fudido. Não, digo até como governo também, mas assim, cara, e aí eu acho que entra o lado, né? Até os liberais falam, o governo foi estelionatário nesse ponto. Eu não acho tanto, porque, cara, falei já, né? Lei do gás, reforma da Previdência, marco legal das startups, independência do Banco Central, lei da liberdade econômica, lei das garantias. Cara, teve pelo menos umas 10 pautas estruturantes, não na política, concordo com você, mas na economia liberal, que, a gente aprovou. Tudo bem, mas é que todas essas coisas são legais, eu concordo com você, mas enquanto os impostos forem do jeito que você tá enxugando gelo. Não, a verdade é essa. É o custo do Brasil. Mas o custo do Brasil vem dos impostos. Não só. Infraestrutura é uma parte relevantíssima do custo do Brasil. Então, assim, ele mexeu não mexeu de forma prática, mas de ponto de vista legal, no arcabouço legal, em várias coisas. O marco das ferrovias, cabotagem, tudo isso que compõe o custo do Brasil. Eu quero fazer frete do Nordeste para São Paulo. Por que é caro? Cara, só tem praticamente rodovia. Vamos botar cabotagem. Barateia. O que é cabotagem? Cabotagem é o transporte marítimo. De balsa? Não, de navio mesmo, só que de porto a porto no próprio país. Entendi. Entendeu? Então, assim, ao invés de você levar mercadoria só de trem, que tem pouquíssimo no Brasil, e de rodovia... Você usa o barco. Você usa o barco. Todas as cidades são costeiras, praticamente? Exatamente. Uma parte da população está na costa. Você sempre existiu, mas era caro, era difícil, era burocrático, não tinha incentivo para empresas estrangeiras virem no Brasil. A gente facilitou muito isso. Então, você começa a ter concorrência e mais um modal para fazer isso. Então, assim, esse é o tipo de coisa que quando você fala, cara, eu quero comprar um negócio que vem lá do Nordeste, ou ao contrário, o cara do Nordeste quer comprar um negócio que vem de São Paulo. Por que é caro? Porque a porcaria vem de caminhão. O frete fica muita gasolina. Gasolina, cara. Ou de navio, mais caro ainda. Não tem roupa de carga. Ainda tem isso. Sim. Então, isso é parte do custo do Brasil. Ferrovia. Cara, a tendência é o Brasil agora ter um nível de investimento em ferrovias que a gente não tem há 50 anos. Por conta do novo marco legal das ferrovias. Vai chegar. Essas coisas que foram aprovadas ainda não dá para sentir na pele. Não dá para sentir na pele. Entendi. Lei do gás. Saneamento, o Rio começa a sentir, mas... já está tendo... Porque teve a privatização da SEDAI, né? Quando que a gente vai ter um dado de saneamento? Porque sempre o número que vem do saneamento é 50% da população não tem saneamento. O Rio já começou a mudar. Já tem dado... Será que daqui 4 anos esse número vai para 10%? Sim. Não, 10 não. Talvez vai melhorar 10%. Entendi, vai para 40%. Talvez, Entendi. Mas não vai... Até porque, assim, parte do... Cara, a situação é tão precária que os caras estão corrigindo o encanamento que existe. Antes de aumentar, cara, a água que sai lá da SEDAI e chega na casa da pessoa, metade fica pelo caminho. Porque vaza tudo. Entendi. E aí, quando você vaza, você perde a água e perde pressão.
Então chega em menos lugar ainda, porque o cara não tem pressão para chegar lá. Aí você abre a torneira na sua casa, Nunca. a água, pum, 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 pum. Então, assim, eles estão quebrando tudo, as cidades todas, para refazer o que existe. Entendi. Mas tá rolando isso? Tá então? rolando. Não, tá rolando. Entendi. Tá rolando, Legal, tá legal. rolando, Não, é assim, é que eu falo dos impostos, porque, por exemplo, a gente tem um imposto sobre indústria. O imposto sobre indústria é insano. Não, é insano. absurdo, Você cobra antes dele vender a parada só porque ele fabricou. Como assim? Tá ligado? Investimento, você não deveria pagar imposto. Se você quer construir uma empresa, vou montar lá uma fábrica, botar parede, botar máquina dentro, você não devia pagar nada. Sim, claro. Que você pague... Tem, inclusive, benefícios fiscais. Exatamente. Isso não existe. Né? Porque, cara, eu estou gerando capacidade produtiva para gerar emprego, gerar renda. Eu sou punido por investir. Eu vou pagar... Lá fora, em alguns países, esse cara não só não vai pagar esse imposto, como ele não vai pagar imposto pelos primeiros anos de fabricação da fábrica dele. Por ele ter investido pra caralho. Por ter investido que ele ainda não está tendo lucro, né? Uhum. Então, assim, não é... Porque tem lá fora também imposto sobre consumo. Então, assim, não é que ele não está pagando imposto de renda de pessoa jurídica, porque aqui também não paga se ele não está tendo lucro. Uhum. Mas ele não paga nem imposto sobre consumo do que ele está produzindo ali, porque ele ainda está... Dos materiais que ele compra? Porque... porque ele está ainda gerando... Está tendo prejuízo ainda. Pode crer. Tá, aí o Estado entende que isso é um momento onde ele tem que dar uma abertura. Uma folga e tal para ele investir. Então, assim... Então, essas coisas têm que mudar. Então, Não, a gente nunca vai desenvolver uma malha industrial gigantesca enquanto os caras têm que... Isso não mudou. Você tem toda a razão. O ponto é que o Brasil ele tem um potencial grande de ser um produtor para exportar, para substituir importação e tudo mais. E aí, sem uma reforma tributária relevante, eu acho que dificilmente vai chegar lá. Exato. Mas a gente tem um mercado consumidor interno muito grande e que ainda tem um potencial de crescimento não só populacional, mas principalmente de poder de consumo muito grande. É que o país ele não pode se contentar em ser só consumidor e vendedor de commodity, entendeu? Eu concordo, mas se você não consegue resolver uma parte, você resolve a outra. Mas estou falando para o mercado interno, consumidor aqui. Se você para de comprar isso aqui lá de fora, você começa a produzir aqui dentro, porque é mais barato, quando você começa a ter cabotagem, que eu falei do navio, ou o trem para te entregar, começa a ser mais barato produzir aqui dentro. E aí você começa a substituir importação ou produzir coisas novas aqui, ou até mesmo inventar novas indústrias, né? E a gente está começando a fazer isso. Então, acho que assim, tem um lado do custo do Brasil que você tem razão. O Estado, enquanto ele for inchado e pesado, o custo do Brasil nunca vai ser igual ao lá de fora. Isso porque o imposto é alto, né? E não é só o imposto. Você tem a fiscalização, você tem a cobrança das coisas, você tem tudo isso. Mas, enquanto a gente não resolve isso, a gente está resolvendo o outro lado do custo do Brasil, que é o custo logístico, que é o custo de infraestrutura, que isso é super importante também. Sim, sim. Entendeu? Mas eu entendo, eu concordo pra caralho com você, eu concordo com tudo que você falou. O problema é que a gente tá perdendo tempo, cara. O mundo tá entrando numa nova revolução, tanto geopolítica quanto tecnológica. Daqui a pouco a gente vai ter fábricas totalmente automatizadas por robôs e inteligência artificial. O Brasil sequer começou a engatinhar nessas indústrias. E o que vai acontecer daqui 20 anos, quando a gente fica focando nessas outras coisas que são importantes, eu não discordo de você, mas o que acontece com o Brasil, com a nossa posição no mundo, quando a gente não produz nada refinado, nada, a gente não refina gasolina, a gente não tem indústria de robótica, a gente não tem indústria de inteligência artificial. Nossa, a gente vai trabalhar para os chineses, Mas quando você começa... Vamos lá. Eu concordo contigo que a gente está, na verdade, corrigindo um problema do passado. A gente não está acelerando para frente. A gente está lá atrás. A gente não está construindo um país de verdade. Não, a gente é retardatário, está conseguindo diminuir a distância para os países que estão na frente. Você tem toda a razão nesse ponto. Mas o meu ponto é que, quando você começa a falar, peraí, eu tenho uma indústria um pouco mais eficiente porque o custo do Brasil diminuiu. Aí você começa a produzir, talvez não a robótica especializada que você está falando, mas eu começo a produzir o semicondutor aqui. Eu começo a produzir a pecinha aqui. Aí eu começo a produzir isso. Por quê? Porque está começando a ser mais barato. Daqui a pouco, a empresa que vai falar, peraí, eu tenho mercado consumidor no Brasil também. Não vai ser, a gente não vai ter uma Samsung aqui. A gente não vai ter uma Apple aqui. A gente não vai ter
uma empresa desse nível brasileira? Brasileira. Isso é triste, né? Não, se a gente não evoluir como você está sugerindo. Ah, tá, entendi. Mas a gente vai ter talvez a fábrica desses aqui no Brasil para atender o mercado consumidor brasileiro. Claro, e a gente se mantém como colônia, né? É isso. Entendeu? Mas Pelo menos vamos ser uma boa colônia, não, né? mas o meu ponto é que é melhor do que hoje. Que hoje a gente não tá... Já está um pouquinho melhor, mas ainda está distante de ser o ideal, porque a gente está importando esse produto. Sim, sim. Entendeu? A gente está trazendo lá de fora. A gente começa a ter competitividade para produzir aqui. Claro, é o primeiro passo. É o primeiro passo, é isso. Importante. Mas aí quando você começa a produzir aqui, você começa a ter ganho de escala para começar, inclusive, a ter inteligência aqui. Que foi o que aconteceu na China. Eles começaram a produzir as coisas básicas lá, a China cresceu. Por aí, exatamente. E aí ela começou, agora tá indo pra Lua, fazendo reator de fusão, uma parada muito louca. E aí você começa a pensar, pô, peraí, se eu tenho um engenheiro, se eu tenho uma fábrica aqui de robótica, tudo bem, é só montagem, só a fabricação, não tenho inteligência aqui, não tenho pesquisa aqui, não tenho o quê, mas peraí, eu começo a precisar de engenheiro. Aí eu vou lá e monto uma universidade para formar esse engenheiro. Para formar esse engenheiro. Peraí, como eu começo a montar uma faculdade e fazer isso, metade vai trabalhar na fábrica, a outra metade vai criar uma startup e vai montar a própria empresa. E aí vai pegar as coisas lá de fora, fazer engenharia reversa, aprender a produzir aqui no Brasil. E vai criar o próprio robô brasileiro. Então, assim, dá para chegar lá mesmo com essa merda desse sistema tributário. Mas o caminho é muito mais difícil. Não, sem mudar o tributário não vai, a gente não vai. Não vai acontecer, não vai virar. É matemática. Como é que a gente vai produzir um produto mais barato para competir no mercado internacional se a gente coloca vários preços, várias barreiras artificiais no preço por causa do Estado? A gente está com uma vantagem hoje, que é a taxa de câmbio, né? Tem essa vantagem, mas aí a gente tem 13% de juros, né? Que já corta qualquer vantagem possível. O jogo é muito mais complexo, né? A gente é colônia, cara. Os Estados Unidos manda aqui, a verdade é essa, e eles não têm nenhum interesse em ver esse Brasil-China, esse Brasil que vai pra Lua. Eles querem o Brasil exatamente isso, o Brasil que vai operar as fábricas deles para as grandes empresas deles. E tem uma coisa que você falou no início e que eu acho que talvez seja até o verdadeiro interesse, mais do que mercado consumidor e tudo mais, é Amazônia e água, que estão conectadas, mas que são dois temas que eu acho que tem o Brasil um pouco como reserva de minério e água. Quando acabar os nossos, nós vai falar pro Brasil, agora bichão chegou outra vez. Vocês não exploraram, né? Porque a gente fez questão de passar várias leis internacionais limitando a sua capacidade de explorar o seu próprio território. Né? Inclusive o Lula entregou de mão beijada, que o Lula trabalha com esses caras. E você falou, poderio bélico, né? Cara, na hora que o bicho apertar, que vieram The Last of Us da vida, né, alguma coisa assim, o cara vai falar, peraí, o Brasil tem água, tem Amazônia, tem energia, tem tudo isso, não tem exército. Não tem bomba atômica. Não tem bomba atômica, não tem nada. Cara, amigão, não acho que talvez a gente nem veja isso, tá? Acontecer. Precisa acontecer o Last of Us, né? Mas tô dizendo que pode acontecer um negócio desse. E talvez não The Last of Us no nível do The Last of Us, mas alguma coisa um pouco mais branda, né? Uma guerra mundial. Guerra. Né? Isso a gente tá bem próximo, inclusive. E até nisso você vê, né? A gente tem uma guerra limitada, geográfica, né? Pontual. Uma proxy war, né? E que impactou o mercado de combustível, de energia, assustadoramente. Mudou o mundo. O mundo tá começando a funcionar diferente por causa dessa guerra. Então imagina se fosse um negócio maior. Né? Então, você tem razão, assim. Ou imagina se isso começa a mudar. Cara, lá nos Estados Unidos, eu falei da Califórnia lá, do problema com droga, mas um problema que está gravíssimo lá é a inflação, mas principalmente sabe de quê? De ovo. Eu fiquei sabendo disso aí. Cara, o ovo está caríssimo, tem lugar que não tem ovo. Alguns restaurantes estavam escrito, olha, a gente está sem ovo. Alguns estavam escrito, a gente está cobrando, além do preço do cardápio, $1 a mais pelo ovo, porque tá bizarro. Imagina se ovo é super importante, mas não é água. Sim, né? Dá para viver sem ovo. Dá para viver sem ovo. Mas você imagina se começa um negócio desse numa escala mais contínua, ou até mesmo o ovo, ou leite, a água, os caras, cara, a gente não consegue viver assim mais, não. Acabou o lítio na África lá, que os caras estão tirando pra caralho pra fazer bateria, você acha que eles não vão buscar lítio no Brasil? Espero que eles descubram
uma forma de extrair lá de outro planeta, da Lua. Tá lá. Eles estão, pior que eles estão. Eles estão fazendo... Tentando pegar Cometa, asteroides e colocar na órbita da Terra para minerar. Os caras são malucos, vão acabar enfiando o asteroide na nossa fuça. Aí a gente vai falar daquele filme, né? Do Look Up, né?